Graça e paz sobre a tua vida. Precisamos compreender que toda a redenção, toda a remissão de pecados se dá pelo sangue, pois sem o sangue não existe a purificação do pecado. O sangue que purifica e redime. Esse é o sangue de Cristo e nós precisamos entender isso. E precisamos entender a relação disto com a lei, com os sacrifícios, com as ofertas, com toda aquela instrução que existia no Velho Testamento. Lá em Hebreus, o autor fala um pouco sobre isso no capítulo 9. No verso 1 nós podemos ler: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviços sagrados e o seu santuário terrestre, ou seja, ele traduzia alguma coisa. E no 13 e 14 nós temos: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de um novilho aspergidos sobre o contaminado santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E no verso 22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Duas coisas a gente precisa entender. Primeiro, que todos aqueles preceitos, todas aquelas regras estipuladas em termos de sacrifícios, ofertas para a remissão do pecado, traduziam aquilo que Cristo iria fazer com relação a nós, aquilo que seria de valor eterno, que, como nós já podemos ler aqui, resolveria a questão uma vez por todas e definitivamente. A oferta de Cristo, com seu derramamento de sangue, ou seja, com seu sangue vestido na cruz, é o que nos purifica de todo pecado. Na realidade, ele era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Um Cordeiro sem mácula, sem defeito. Essa questão é que é fundamental entendermos que o que nos santifica, o que nos purifica, o que nos apresenta diante de Deus é essa obra de Cristo. É o seu sangue vestido na cruz em nosso favor. Não existe outra coisa que possamos fazer. E isso era requerido como um processo para que houvesse o perdão do pecado, para que houvesse a reconciliação, pois sem morrer, sem a morte, não teria como haver a remissão do pecado. Nós, se fizéssemos isso, primeiro, nós éramos como ovelhas com defeito, cordeiros com defeito, então o nosso sacrifício não teria valor algum. Mas Cristo se interpôs. Ele se ofereceu para fazer esse sacrifício em nosso favor, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E ele fez isso uma vez só, uma vez e definitivamente, para que tivéssemos a redenção e obtivéssemos a vida eterna do Criador. Quando nós nos submetemos a Ele, quando nós nos entregamos, nos colocamos na sua presença, reconhecendo a sua obra em nosso favor, nós alcançamos o perdão do Pai. Por meio de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa da oferta de Cristo em nosso favor. Não depende de nós, não depende do que pudéssemos fazer, do nosso esforço do alcançar, não depende do cumprimento de lei, de ordenanças e de regras, mas de entendermos isso, que Ele é a oferta em nosso lugar, Ele é o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna, alcançarmos a vida de Deus. E que temos que entender que a vida eterna está nesse conhecer de Deus, no conhecer da sua vontade. Compreender quem Ele é e principalmente entender a sua obra em nosso favor, o seu plano e seu propósito para as nossas vidas. Pois não se trata de termos sido salvos para ir para o céu, mas sim, tendo sido salvos, compreendendo a salvação de Deus, vivermos neste mundo como filhos que revelam um Pai,
fomos inseridos na família de Deus, na sua igreja, no corpo de Cristo, de maneira que, como pedras vivas de um edifício que Deus está construindo, do tempo que Ele está construindo, para que nós, como família, revelemos o Pai ao mundo. E isso tudo por causa da obra de Cristo, por causa do seu sangue vestido. Que a gente possa entender que esse é o sacrifício que Cristo fez. E sendo nós imitadores dele, compreendendo a sua obra em nosso favor, devemos nós nos oferecermos, fazermos da nossa vida essa oferta, o sacrifício que agrada a Deus. Nos ofertarmos em favor das pessoas para que elas possam conhecer o Pai. O que significa isso? Significa que não vamos viver neste mundo como ou segundo o pensamento natural, mas devemos viver como Deus diante das pessoas, agindo como Ele, pensando, pois temos a mente de Cristo e isso nos habilita, nos capacita para vivermos neste mundo diante das pessoas como Deus, como seus imitadores, revelando o Pai, manifestando a sua justiça, a sua graça, seu amor, manifestando a longanimidade, a paciência, sendo expressão do amor de Deus neste mundo. Por isso Ele nos colocou na sua família, na igreja, no corpo de Cristo, para tornarmos visível o Deus invisível, para sermos revelação, expressão dele neste mundo, para que o reino se revele neste mundo. A gente precisa entender estas coisas, precisamos nos empenharmos em conhecer a vontade do Pai, conhecer seu querer, nos sujeitarmos a essa vontade e vivermos segundo o seu querer. Que a gente possa entender isso, compreender e nos submetermos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.